Sejam muito bem-vindos a mais um episódio Vozes do Recomeço. Hoje eu estou aqui com Maria Edith. Ela é mãe do nosso querido José. Isso. E hoje ela vai contar um pouquinho da história dela, de tudo que aconteceu. Ela vai nos inspirar como mãe, com certeza, né? A ter esse momento aqui muito precioso com a senhora. Com certeza. E o seu depoimento é muito importante. Obrigado, com certeza. Dona Edith, como foi o dia que você resolveu trazer o José aqui para a instituição? Olha, eu estava numa situação que eu não sabia se eu vivia, se eu estava vivendo, se dava para eu tentar viver ainda ou não. Mas aí eu nunca desisti de pedir a Deus. Sim. Eu nunca desisti de pedir a Deus. Para Deus um dia me mostrar um jeito, um canto, um lugar para mim botar ele. Sim. Porque assim, ia descansar ele e eu também, né? E ele queria a recuperação da E ele queria. Como foi esse pedido assim? Ele sempre me pedia. Teve um dia que ele chegou quase chorando nos meus pés. Disse, mãe, arrume um canto para mim botar. Sim. Aí eu só fiquei calada porque, infelizmente, eu não tinha mais como recorrer, tá entendendo? E os irmãos teve uns problemas em casa e tem até que botaram ele de casa para fora. Sim. Quem botou ele de casa para fora foi os guardas municipais. Entendi. O guarda municipal foi lá. Eu fiquei desesperada. Eu fiquei louca, desesperada. Nesse dia? Nesse dia. Foi até numa sexta-feira de noite. E eu passei mal. Quem me socorreu para o hospital foi o guarda municipal. A senhora foi um estresse que a senhora teve com o Foi. José? Foi mesmo que ter me dado, acho que naquela hora. Não sei. Aí chegou ao limite. Chegou ao limite. Sim. Porque assim, é muito ruim, é muito difícil. Só sabe quem... A gente tem um filho que tem problema e a gente mãe, a gente que é mãe, ele sofre e a gente sofre o dobro. Isso é Por verdade. quê? Porque mãe nenhuma quer ver o mal do seu filho. Sim. Aí, beleza, fui para o hospital. Cheguei lá, fiquei na sala vermelha, viu? Sim. Na sala vermelha. Seríssimo, não foi? Depois eu tive uma melhora, aí me trouxeram para casa. Só que tentaram me enganar que ele estava na casa de alguém, mas eu sabia que não estava. Porque coração de mãe não mente. Sim, a sua intuição, né, de mãe. De mãe não mente. Aí passou o sábado, passou o resto da sexta, passou o sábado e nada, eu sem saber de notícia dele. E eu só tremia, só chorava e só tomando café. Nada de comer. Minha filha estava parecendo que já tinha morrido, tinha saído da cova. Sim. A senhora falou sobre o seu Aí preso. meu menino, esse que está aí comigo, ele bota banco na feira. Ele trabalha botando banco e tirando da feira, né? Aí ele disse, no domingo de manhã ele chegou lá, ele disse, mãe, eu quero que a senhora chame Andréia, que Andréia é a irmã dele. Sim. É minha menina mais nova. Pra a gente ver o que é que a gente faz com esse menino. Porque a situação que eu vi ele ontem na rua essa noite, eu não consegui dormir. O irmão falando isso. Aí eu disse, ainda bem que você não me disse. Mas eu sabia, né, mulher? Aí, ela na hora ela chegou. Ela mora longe, mas a gente ligou, na hora ela chegou. Aí ela disse, vamos combinar, eu vou tentar. Eu vou tentar para ver o que a gente pode fazer. E durante esse tempo... Em nome de Jesus, a gente José vai arrumar. estava na rua. José na rua, veio em casa escondido, com medo, como se tivesse com medo de alguma coisa, tomou um banho ligeiro. Meu filho, fica em casa. O que vier para você, vem para mim. Sim. Fica em casa, o que vier para você, vem para mim. Aí, só uma mãe. mas ele com medo, né? Com medo dos irmãos também, né? Aí, porque era todo mundo sofrendo, todo mundo sofrendo. Aí ela pegou e foi-se embora pra casa, né? Sua filha Andréia. Foi pra casa dela. Aí quando chegou lá, disse que pegou o celular. Pegou o celular e começou a mexer, minha filha, no celular. Quando foi quase 2 horas da manhã, ela disse, eu vou desistir, não aguento mais não. Minha filha de Deus. Aí quando ela ia
fechando o celular e ela baixou lá um negócio que eu não entendo. Uhum. Aí entrou, aí apareceu essa bênção de Deus. Porque meu filho não tinha de ir para Garanhuns, ele não tinha de ir para o Recife, ele não tinha de ir para canto nenhum. O lugar dele era aqui. É verdade. Porque Deus preparou aqui. Então eu digo assim, porque eu tenho experiência. Eu trouxe meu filho para passar 9 meses, já vai fazer 1 ano. Um dia 15 dias vai fazer 1 ano. E ele tá feliz da vida aqui. Sim. E mais feliz fica eu, né? É verdade. Porque hoje eu como, hoje eu durmo sossegada. Hoje eu não vou para uma festa, tu acredita isso? Que era para eu ir, né? Uhum. De primeiro eu tá mais ia. tranquila, né? De primeiro, quando ele tava lá eu ia. Uhum. Por que eu ia? Para ver se eu via ele no meio da festa. Entendi. Depois que eu trouxe ele para aqui, eu nem me lembro de festa, não quero nem saber de festa. Eu quero a minha paz. Não dormiu. Eu quero a minha paz. Dormir mais um pouquinho, né? Agora, Com certeza, né? eu quero a minha paz. Sim. Aí, ó, se tiver a mãe que tiver, que Deus tomara, o bom é que não tenha, né? Sim. Mas a gente sabe que a realidade toda família hoje tem problema, né? É verdade. E não é pouco. Sim. Mas quem tiver seus filhos, tiver um parente, um marido, um sobrinho, um afilhado, qualquer pessoa que tiver... Que você tenha amor, né? Que você tenha amor àquela pessoa e quer ver aquela pessoa recuperada. Não existe um lugar melhor do que esse aqui. É verdade, dona. Não existe um lugar melhor do que esse aqui. É verdade. Do que esse aqui. Agora, bem entendido. Aí vai depender da pessoa. Querer o tratamento. Porque né? a mãe faz de tudo, a família faz o que pode e o que não pode. Sim. Mas aí vai depender deles, né? É verdade. Vai depender deles. Ô, dona Edith, me fala aqui uma coisa muito importante, que a senhora, que é necessário que outras mães fiquem atentas, que quando elas começam a perceber quais foram os primeiros sinais que José foi dando assim, que a senhora foi achando. Porque esse dia que a senhora resolveu trazer, que houve toda essa busca, né? Já foi o limite. O final, né? O da final, situação, né? Agora ele está vivendo um novo recomeço. Mas quando foi assim, como foi que a senhora... Quais foram os sinais que José foi dando? Que você foi percebendo assim que ele estava envolvido? Que não dava mais para ele ficar em casa, né? Não, assim, aqueles primeiros sinais, na verdade, aqueles que... Assim, eu desconfiei. Assim... Ele saía, ele nunca chegou em casa. Que idade ele tinha, mais ou menos? 12, 13 anos. Sim. Ele saía, só que assim, toda vida ele teve amizade com as pessoas. Sim. Aí tinha gente que chamava ele para ajudar numa festa e tal, e tal, e tal. E ele é muito trabalhador. E ali eu até que confirmava, né? Certo, tinha gente que ia me pedir. Uhum. Para ele ir trabalhar, para ele ajudar. Coisa. E tudo bem. Aí quando foi depois, eu fui desconfiando. E teve uma amiga minha que me avisou que ele estava fumando. Sim. Ele estava fumando maconha. Uhum. Aí certo, dei umas buscas, tentei pegar, mas eu nunca consegui. Sim. Nunca consegui. Para conversar com ele. Não, a minha vontade era pegar ele com alguém. Eu queria o momento. Ver ele fumando mesmo. Para ele não ter, como dizer assim, que não estava fazendo. Não, é alguém que está dizendo para a senhora. Entendi. Tá entendendo? Sim. Mas eu não tive essa oportunidade. Uhum. Aí foi aumentando. Ele nunca chegou em casa com droga. Uhum. Porque quando ele chegava, que ele ia pro banheiro, antes de ele entrar no banheiro, eu estava na porta. Uhum. Aí eu revistava ele tudo. Mas não falava. Mas nunca vi, viu? Uhum. Nunca vi. Se eu dizer a você que eu vi, eu estou mentindo. E Deus está vendo que eu estou mentindo. Uhum. Nunca vi. Aí o menino só andando. Pouco dentro de casa. Ficava pouco dentro de casa. Pouco dentro de casa. E eu ia sair de noite para lugar esquisito, viu? Uhum. Atrás dele. Até pra boca eu fui. Disfarçando, mas eu passava lá para ver se eu via ele. E não via. Uhum. Tudo bem, beleza. Aí começou. Pô, chegava lá. José pegou isso meu. E é tanto. Se a senhora não pagar... Sim.
Aí a senhora já sabe o que é que pode acontecer. Dentro de casa nunca aconteceu nada. Aconteceu, mulher. Aí eu... Tá bom. Beleza. Aí tava eu, o menino, a gente pagava. Entendi. Chamava ele a atenção. Ele ficava 2 dias dentro de casa. Não era mais do que 2. Pensava que, não, mundo. Mundo, minha filha. Mundo. Quando foi uma vez, ele estava na rua, eu escutei uns tiros. O coração foi nos pés e voltou. Quando eu penso que não, ele pá na porta. Só que eu sou meia esperta e meia desconfiada. Sim. O menino estava dentro de casa, aí tinha botado o trinco em cima e no meio. Aí eu ligeiramente fui, tirei o trinco de cima e tirei o de baixo. Deixei a porta, no caso, encostada. Sim. Quando eu voltei, que entrei dentro do meu quarto, só vi quando a porta fez pá no canto. Aí eu de dentro do quarto já saí, o que é isso? Aí o coração já tava, né? Aí ele já veio em cima de mim. O cara vai me matar. Aí eu aqui empurrei ele pra dentro do meu quarto e fechei a porta do quarto. Minha filha de Deus, eu botei uma força tão grande nesse dia empurrando essa porta. Eu não sei como a porta não passou pro outro lado. E ele, mas eu. E os irmãos dele, não faça nada com ele não, por respeite minha coroa, respeite minha coroa, respeite minha coroa. Beleza, os caras foram-se embora. No outro dia, delegacia. Livramento de Deus, né? Livramento de Deus. Muita fé, né? No outro dia, delegacia. Delegacia não resolve nada. Ele só fica esperando acontecer, com certeza. Esperando acontecer. Eu disse, rapaz, pelo amor de Deus, não faz isso não. Tu vai morrer e matar tua mãe. Vê quantos irmãos tua mãe tem pra olhar eles aí. O pior de tudo era que quando eu saía na rua, aí era pra escutar gracinha do povo. Sim. Todo mundo me olhava. E você percebe quando a pessoa tá olhando pra você de mal fé, querendo lhe julgar, querendo lhe dizer uma coisa. Era o sentimento que a senhora dava. E não tem coragem de chegar na sua presença e lhe dizer. Sim. E aquilo ali me machucava, viu? E muito. Pra ajudar, dona Edith, é muito difícil, né? Mas pra ajudar, tem né? não, meu amor. Tem não. Só aquele nosso Pai poderoso. Porque ele ajuda de verdade, conhece viu? o coração, né? Com certeza. Ele sabe entender a súplica de mamãe. Foi que chegou essa oportunidade de ele ter saído de casa, dormiu uma noite pela rua. Aí foi que a minha menina conseguiu essa bênção de Deus. Isso aqui é uma bênção. É, verdade. Grande bênção aqui, viu? Aí foi que eu trouxe ele pra aqui. No dia que eu trouxe ele pra aqui, mulher, eu vim tão assim, desorientada. Sim. Que quando eu deixei ele aqui, eu juro a você, eu só vi Maurício na minha frente, não vi outra pessoa. Juro perante a Deus, eu não vi bênção, eu não vi ninguém a não ser Maurício. Sim. Quando eu saí daqui, o pescoço estava da grossura daquele talo de fulô ali. Me diga como foi esse dia, depois que a senhora deixou ele aqui, que a senhora foi pra casa. Fui-me embora pra casa. Aí o menino do carro disse, chegou lá na frente, o menino do carro disse, mas Edith, eu tô estranhando um negócio contigo. Eu disse, é o quê, pelo amor de Deus? Tu deixasse teu filho lá e não chorasse. Eu disse, não. Chorar? Não, meu amor, chorar já basta o que eu chorei em casa. Isso é verdade. De dia à noite, sem ter condições de ver na hora, chegar a notícia, matar teu filho. Aí eu, caí dura pra trás. Por isso que eu aconselho, aqui é o melhor lugar de botar essas bênçãos de Deus. Então, de droga, de bebida. A senhora consegue ver também a recuperação em outras pessoas, né? Aqui com certeza. Acompanha o tratamento e vê a diferença, né? Mulher, vê aquele menino da cozinha, que fica na cozinha. Sim, Linaldo. Linaldo, né? Sim. Cheguei aqui um dia, a primeira vez que eu vi ele, Linaldo tava cada pé. Bebida, né? Hoje o menino tá outro. Só acompanhando, né? Já faz porque todo mês eu estou aqui. Sim. Todo mês eu estou aqui. É muito importante a sua visita, a sua... Todo mês eu venho pra aqui. Minha filha, quando chega nós vem no domingo. Chega no sábado, me dá uma ansiedade tão grande, doida pra eu vir embora. Quando é no domingo que amanhece o dia, eu pensei, não, dar meu dia, de graças a Deus. Pra ver. Porque é muito bom. Chego aqui e encontro meu filho limpo, barriga cheia,
bem arrumado, bem acolhido. Mulher é uma bênção de Deus. Isso é verdade. É uma bênção de Deus. Eu tenho contato com você. Eu não tinha, mas agora nós temos. Agora nós somos amigas, né? Sim, sim. Tem contato com Sabrina. Samara. Sim. Com Bença. E aí a senhora vê que ele tá livre, né? Ele tem a escolha de ficar... Livre. E hoje, graças a Deus, meu Deus, e eu peço a Deus todos os dias que Deus nunca tire esse pensamento da cabeça dele não querer ir para Altinho. Sim. Quando ele diz assim, mãe, eu não quero saber de nada de Altinho eu só quero saber de notícias das pessoas que gostam de mim e da senhora. Mas para eu ir para lá eu não quero mais não. Eu me sinto tão feliz no mundo, só Deus sabe. É muito interessante o que a senhora comentou sobre o julgamento das pessoas, né? Porque nunca vem de pessoas que não conhecem você. São sempre pessoas que lhe conhecem e mesmo sabendo sua luta, mesmo sabendo as condições dos ocorridos, assim, das coisas que acontecem na nossa vida, elas ainda insistem em julgar. Em ter alguma coisa. Julgar, porque assim, não tem coragem, né? Não tem coragem de chegar e dizer, mas manda recado de alguém, tá entendendo? Porque aquela pessoa... Trazendo mais sofrimento, aquela pessoa, né? A pessoa que diz, sabe que aquela pessoa vai dizer. Então eu acostumo dizer assim, se você traz um recado, porque você quer levar outro. Tem pessoas que dizem, olha... Uma amiga tua, amiga de vocês, disse a não sei quem me disse. Começou o disse. Aquele leve de. O que disse que me disseram. Deixa, tá entendendo? E tem umas pessoas aí que para derrubar teu filho. Eu digo, mas não derruba não, moleque. Sabe por que não derruba? Porque ele não vai ter força, não. Ele não vai ter força de derrubar, não. A oração de mãe. Eles não vão ter força de derrubar. Mas mesmo assim eu já ficava mais com medo ainda, né? Sim, com certeza. Minha filha, de noite eu botava tanto. Quando ele chegava, viu? Tinha vez que ele chegava meia-noite, às vezes 1h da manhã, 2h, 3h, 4h, eu acordada, viu? Ou esperando ele ou esperando a notícia. A notícia, né? Mulher, eu abria tanto a porta, tanto que os meninos se abusavam. Mãe, para no canto, moleque. Na hora que ele chegar, ele chega. Eu digo, mas não é. Eu não dizia nada, né? Assim que... eu imaginava, mas não é bem assim, né? Aí tinha vez que eu já tava com roupa de dormir. Eu digo, espera aí, eu vou dar umas voltas na rua. Se acontecer alguma coisa comigo, Deus é mais. Aí, atrás de José. Vestia uma roupa, chegava na porta e dizia, Deus, vamos comigo. Me acompanha, Senhor. Não foi 1, 2 vezes. Me livre, né? Não foi 1 vez nem 2, não, viu? Teve uma vez que eu saí, me lembro como hoje. Peguei um toró de chuva, minha filha, e cheguei em casa que nem um pinto molhado. Mas quando eu cheguei em casa, ele já estava. Eu fui por um canto, ele veio por outro. E eu levava o celular, viu? Sempre procurando, né? Com essa peleja todinha, ainda levava o celular. Arriscando de tomar o celular, né? Aí os meninos ligavam, ele já chegou. Aí eu dizia, fecha as portas, pelo amor de Deus, que eu tô chegando. Quando eu chegava em casa, minha filha, fechava a porta, eu botava tanto do pau escorando essa porta. Pra ele não sair. Tanto do pau. Pra ninguém entrar. Não era nem pra ele não sair. É pra ninguém entrar. Que eu imaginava. Eu botei isso na cabeça, minha filha. Eu ia pegando uma depressão, viu? Peguei uma ansiedade, mas Deus me curou. Amém. Eu botava na minha cabeça que alguém vinha empurrar a porta e pegar ele dentro de casa. Porque essas coisas já aconteceu lá, várias coisas dessas, né? E dos caras entrar e matar as pessoas em cima da cama, em cima do sofá. É só o que, infelizmente, é só o que passa na cabeça da pessoa, tá entendendo? Né? Então eu não pensaria diferente. Eu não pensaria diferente. Porque tem mãe, tem pai de família, tem mãe, tem família que pensa. Não é todos, mas tem uns assim que são meio carrascos, que isso acontece com a família dos outros. É a realidade, não, bate na porta, né? De jeito nenhum. Bate na porta não, derruba a porta, a realidade. Com certeza, né? Com certeza. Porque ninguém é melhor do que ninguém. É difícil, Eu vou desejar para ninguém. Deus me livre. Dessas situações que a senhora vinha passando, é difícil não pensar em outra coisa dentro dessa realidade. Com certeza, como é que não né? vai pensar isso, né? Com certeza, não tem como o cara não pensar.
Agora me diz assim, dona Edith, qual foi o momento mais difícil como mãe assim, que você teve que lidar com o José e como mãe assim, foi uma atitude de mãe, além dessas buscas, todos esses momentos foram muito difíceis. Foi no dia que tiraram ele de casa, botaram ele pra rua. Porque aí, no caso, se a senhora quisesse que ele voltasse para dentro de casa, e a família toda ia ser contra? Contra mim. E assim, se eu botasse ele dentro de casa e acontecesse qualquer coisa comigo, ele ia se dar muito mal, né? E assim, eles tinham medo de acontecer alguma coisa com ele e contigo. E com eles também, né? Sim. Porque às vezes vem, tá amarrado no nome de Jesus. Deus é mais. Isso já passou, né? Isso já passou. Ficou lá atrás. Quem deve de passado é museu, mas a gente tem que... Conversando para explicar a realidade. Chega uma hora que a gente tem de conversar, né? Sim. Aí... Até para deixar isso lá no passado. Os meninos ficavam com medo, pelo um ponto eu dava razão. Por quê? Dormia 2 no quarto com ele. Sim. Aí eles tinham medo de acontecer alguma coisa, que nem lá perto de casa mesmo já tinha acontecido. Tá entendendo, mulher? Aí era aquele sufoco. Aí, era a realidade que quando minha menina entrou em contato com Samara falou disso aí. Eu vou falar com o painho, porque ninguém pega, a gente nunca pegou ninguém de menor lá. Minha filha, quando minha menina me disse, foi mesmo ter me dado uma cacetada. Eu digo, mas Deus é mais. Deus é mais. Aí Samara disse, pode ajeitar e trazer ele. Minha filha, não tinha roupa, eu arrumei, o que tinha de trazer, eu arrumei tudo. E vim trazer ele. Minha felicidade foi esse menino do carro, esse senhor que anda com a gente, que considera ser pai dele. Aí falei com ele, ele disse, não, Edith, sem problema, a gente vai levar. Agora a gente tem que ir de manhãzinha, porque ele trabalha, sabe? Era dia de semana, né? Foi numa quarta-feira. E ele trabalha. Aí eu disse, não, a gente vai cedo e dá tempo você pro seu serviço. Aí ele avisou pra patroa, ia chegar mais atrasado um pouquinho, mas graças a Deus deu tudo certo, não atrasou nada. Nós não sabíamos onde era, no chutezinho acertemos, olha, uma bênção de Deus. A senhora deixou ele aqui com alegria. Foi. Saí tão feliz. Entrei numa tristeza, assim, não era aquela tristeza de deixar ele. Era que eu já vivia tão desesperada que eu quase não tinha nem força de subir aquela calçada, moleque. A senhora não sabe, quando a senhora passou, a senhora bateu palma. Tem um vídeo dela, viu? Quando ela passa pela porta, ela faz assim, como se tivesse... Cheguei, graças a Deus, aqui no desafio. Eu nem lembro. Foi, aí tem um vídeo, acho que tem um vídeo, é benção, dela chegando, ela batendo palma, você disse, Senhor, muito obrigada aqui. Aí quando eu cheguei aqui, que eu cheguei naquela porta, eu senti um negócio tão bom assim. Como se eu tivesse com um aperto bem grande e aquele negócio tivesse saindo, tá entendendo? Aí a gente entrou ali, parece que foi naquele quartinho ali. Mas Maurício, primeiro a gente foi para aquela sala, Maurício conversou com ele, mulher. Maurício perguntou, ô José, que tipo de droga que tu usa? Quando ele disse, minha filha, eu acho que eu fui verde, azul, amarela, toda cor, porque nem eu sabia. Agora, eu desconfiava. Mas me conta assim, ficou impressionada com que... Foi, quando ele disse crack, aí eu disse, meu Deus do céu, fiquei assim, olhando assim. Não fazia ideia. Por isso, que agora eu desconfiava, mulher, porque as camisas dele aqui, era um negócio assim, bem amarelo. Que eu esfregava, era muito pra sair. E um dia eu perguntei a ele, não só foi um dia não, foi várias vezes. Ele disse, não, porque eu venho com o manual sabendo dessas coisas, né, dona Edith? Não tem como saber. Pois é, ele dizia, não, é porque eu enxugo o suor assim. Eu disse, é diferente, viu? Enxugar o suor assim na camisa é bem diferente desse negócio aqui. E eu com medo de amostrar os meninos. Porque os meninos também não iam saber, né? E piorando a situação dele. Só piorando a situação, piorando. Quando chegou, olha. Aí no dia aqui, a senhora ficou sabendo dessas coisas tudo? Foi. Nunca foi, fiquei sabendo aí, viu? Sabia não, eu sabia que ele usava droga. Mas não... Que era isso tudo. Que era isso tudo, né? Aí
Quando foi... E como foi a pergunta assim, que Maurício fez a ele, se ele queria ficar? Que a senhora acha que comoveu, ele disse, não, eu vou ficar para me tratar aqui. Ele já queria, né? Foi, Maurício perguntou umas coisas a ele, um monte de coisa que eu nem me lembro direito, sim. Mas assim, Maurício disse, olha, aqui é assim, é aberto. Você tem vontade de ficar? Aí ele disse, quero ficar assim. Quero ficar assim, até porque ele já pedia, né? Sim. Ele já pedia para eu arrumar um canto para botar ele. E depois a senhora veio com quanto tempo visitar ele? Depois de 20 dias. E aí, o que foi que a senhora percebeu? Já percebi outra pessoa. Outra pessoa? Porque tava que nem uma linha, minha filha. Foi. Quando entrou aqui. A cara era deste tamanho, assim. Aí lembro. Quando eu cheguei, depois de 20 dias a gente veio, né? Eu disse, meu Deus, mas será que não trocaram, não? Trocaram o menino, foi? Trocaram, foi. Já achei com outra coisa. Quando foi com mais outro mês na frente, mais diferente ainda. Ele parece que cresceu, né? Cada mês é uma coisa diferente. É. Graças a Deus. Graças a cresceu. Deus. Por isso que eu digo a você, Camila, a mãe que estiver passando por essas dificuldades. A senhora pode falar ali para a câmera, como se estivesse conversando com uma mãe, explicando para ela. Posso, mulher, ué? Pode falar para a câmera. Oi, mãe. Qualquer uma mãe que estiver passando, espero que não esteja, mas que estiver passando a dificuldade que eu passei, os apertos que eu passei, os problemas que eu passei, procura o desafio aqui no Alto do Moura, que é uma bênção de Deus. Você vai ter paz, sua família vai ter paz, se for seu irmão, se for seu marido, um filho, um parente, uma pessoa que você ame, você se afosse e traga para aqui, que aqui tem tudo de bom para ele. Só é ele querer. Porque também não só é vir e botar e eles não querer. Eles têm de querer, que nem o meu quis, vários aqui quis, né? É verdade. Quis a melhoras deles, para eles, para a família deles. E graças a Deus, eu agradeço muito a Deus, porque é Deus e é Deus mesmo. Isso é uma bênção de Deus, aqui é uma bênção de Deus. A gente vem para aqui, a gente é bem recebido, a gente arruma melhores amizades aqui. Amizade boa, não é amizade de rua, não. É a amizade da paz, do amor. De botar a cabeça para frente, né? A cabeça para frente, dobrar o joelho no chão, chegar e conversar com o Senhor. Que não existe amigo melhor para a gente conversar com ele. E ele respondeu às suas orações. Ele responde. A gente não tem o poder de pedir agora e 7 horas da noite a gente vê. Aí também era muito bom, né? Quem somos nós, né? Mas a gente não desiste de pedir. Essa semana eu fui da minha casa pro estado, umas 11 horas do dia. O sol quente. Não encontrei um pé de pessoa. Tem vez que eu pego umas caronas. Eu disse, espera aí, agora eu encontrei uma pessoa para eu conversar. É agora, minha vez. Puxei o bonézinho assim, uma blusinha. E foi conversando. Fui conversando com Deus. Não encontrei um pé de pessoa para me empaiar-me. Porque Deus não deixou. Minha conversa era com Ele. Sim. Não sei quem passou, não sei quem deixou de passar, mas minha conversa foi com Ele. Se a senhora tivesse... Minha conversa foi com Ele. Eu sou firme e forte com Deus. E agradeço muito a Deus. Eu tenho fé em Deus de nunca mais eu passar o que eu passei. E peço para todas as mães que tiver problema, resolva esse problema, porque só ter força de vontade, fé em Deus, que dá tudo certo em nome de Jesus. Assim. Dê um abraço aqui. A senhora é um exemplo de força, viu? Obrigado. Desculpa que eu não sei falar muito, não. Mas a senhora vai conversar até amanhã bem cedo. A senhora falou perfeito. Eu estou muito grata que as suas palavras são verdadeiras. Elas vêm do coração. A gente... E precisando hoje, amanhã ou depois, só é falar comigo. Muito obrigada, viu, dona Edith, pela sua contribuição. Eu que te agradeço. Que Deus venha abençoar cada dia mais a sua vida. Em nome de Jesus. E que, através das suas palavras, o coração de muitas mães venham a ser tocado. Com certeza. Com certeza. O desafio. Para daqui uns dias elas estão fazendo contando essa mesma história que eu estou contando. De vitória. De vitória, de felicidade, só graça e paz. Amém. Recuperar é possível. Recuperar é impossível.